Senhor, caros irmãos. Glória a Jesus. Convido os irmãos a abrir a vossa Bíblia no livro de Jeremias, capítulo 23. Glória a Jesus. Aleluia. Apenas alguns versículos nós vamos estar lendo. A partir do versículo 20 em diante, diz assim: não se desviará a ira do Senhor, até que execute e cumpra os pensamentos do seu coração. No fim dos dias entendereis isso claramente. Não mandei os profetas, e todavia eles foram correndo. Não lhes falhei a eles, e todavia eles profetizaram. Mas se estivessem no meu conselho, então fariam ouvir as minhas palavras ao meu povo, e os fariam voltar do seu mau caminho e da maldade das suas ações. Sou eu apenas Deus de perto, diz o Senhor, e não também Deus de longe? Esconder-se-ia alguém em esconderijos de modo que eu não veja? Diz o Senhor. Porventura não encho eu os céus e a terra, diz o Senhor. Tenho ouvido o que dizem aqueles profetas, profetizando mentiras em meu nome, dizendo: sonhei, sonhei. Até quando sucederá isso no coração dos profetas, que profetizam mentiras e que são só profetas do engano do seu próprio coração, os quais cuidam que farão que o meu povo se esqueça do meu nome pelos seus sonhos, que cada um conta ao seu companheiro, assim como seus pais se esqueceram do meu nome por causa de Baal. Se irmãos podemos assentar. Glória a Jesus, aleluia. Nosso Deus é maravilhoso, já tem falado conosco, aos nossos corações, na noite deste dia, né? Grande é a responsabilidade, aprove ao Senhor nos conceder essa oportunidade na noite desse dia. Glória a Jesus, aleluia. Pensei que era a Diana que ia pregar, né? Já tinha me acalmado ali, mas era para orar por nós, mas amém, graças a Deus. Irmãos, a palavra do Senhor é bem clara para nós na noite desse dia. Eu ainda perguntei: Senhor, é essa mesmo, Senhor, a palavra que o Senhor quer falar conosco na noite desse dia, né? E o Senhor tem confirmado aos nossos corações esta palavra. Nós sabemos, irmãos, que os dias que estamos vivendo não são fáceis, né? E o Senhor permite nós nos reunirmos para falar conosco, para tratar conosco, para nos alertar, para advertir a sua igreja acerca da palavra da verdade. E o Senhor, querido, é Deus de verdade, não Deus de mentira. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje em dia, nós temos visto muito evangelho fácil sendo pregado na televisão, nas ruas, né? Pessoas trazendo palavra que não é Deus que está falando, falsos profetas em nosso meio, né? Falando aquilo que não é da parte do Senhor. E nós sabemos, irmãos, que a palavra do Senhor é bem clara. E eu acho que não tem nenhum versículo melhor do que aquele para dizer, quando diz a palavra do Senhor, né, que é aquele, agora eu não me lembro perfeitamente como é o versículo, mas quando a palavra do Senhor nos diz que só estará com o Senhor aquele que for salvo, aquele que estiver fazendo a vontade do Senhor. E aquele que não estiver, querido, é o céu ou o inferno. E o Senhor não engana ninguém, porque a palavra do Senhor, ela é clara e verdadeira. E hoje o Senhor quer nos alertar. Porque, queridos, a Bíblia diz que os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz. E aí no mundo, querido, o negócio está se multiplicando, né? E os falsos profetas
eles aparecem com uma autoridade tão grande, irmãos, para falar uma coisa que não é verdade. E nós que temos a palavra da verdade, às vezes ficamos coagidos, com vergonha, sem coragem de falar a palavra da verdade. Mas nessa noite, querido, aqueles que são profetas do Senhor, eu tenho certeza que o Senhor nessa noite restaurará as nossas vidas, reavivará a sua obra em nossos corações nessa noite, para aqueles que foram chamados como profeta de Deus, queridos, que nós venhamos nos colocar de pé e falar a verdade, goste quem gostar, doa o que doer. Se o Senhor te chamou como homem de Deus, como mulher de Deus, querido, não hesite em falar a verdade, porque os falsos profetas têm se multiplicado em nosso meio para poder enganar os servos do Senhor. E muitos de nós, irmãos, que tem a salvação, acaba perdendo, sabe por quê? Porque vai atrás dos falsos profetas, vai atrás daqueles que dizem assim como está aqui na Bíblia: sonhei, eu sonhei isso, é isso, e o irmão, né, que não está ali no Senhor, não lê a palavra do Senhor, não está ligado no Senhor, vai atrás dele, queridos, porque através do sonho Deus revela, através dos sonhos Deus também fala. E naquele tempo, querido, o Senhor também falava através de sonhos. Então os falsos profetas diziam assim: eu sonhei isso. E o povo ia atrás, quando não era verdade. E a palavra do Senhor fala claramente no versículo 21, fala assim: não mandei os profetas, e todavia eles foram correndo. Não lhes falei a eles, e todavia eles profetizaram. Mas se estivessem no meu conselho, então fariam ouvir as minhas palavras ao meu povo, e os fariam voltar do seu mau caminho e da maldade das suas ações. Irmãos, se os profetas tivessem falado o que Deus mandara, né, eles falariam a palavra do Senhor, o conselho do Senhor, para aquele que está no mau caminho retornar e voltar para o caminho que é certo, queridos. E quantas das vezes, né, nós vemos aí homens, mulheres, né, como profetas de Deus, falando aquilo que o Senhor não mandou falar, querido. E aquele que sabe que precisa se consertar, sabe que precisa se levantar, não se levanta, não se conserta, não toma posição. Por quê, querido? Porque não tem sido pregada a palavra da verdade. E o Senhor diz bem claro que se eles tivessem falado o conselho do Senhor, queridos, aqueles homens teriam voltado do seu mau caminho, teriam consertado, né, as veredas, queridos, que estava errado, o caminho que estava errado, porque a palavra do Senhor, queridos, ela nos coloca, amado, no caminho certo. A palavra do Senhor, irmãos, não nos coloca em caminhos errados, em coisas erradas, e não nos deixa mal diante desse mundo, não. A palavra de Deus, querido, ela endireita o que está torto, ela conserta o que está errado, ela levanta o que está caído. A palavra de Deus traz vida para aquele que está morto, queridos. A palavra de Deus não derruba ninguém, a palavra de Deus não engana ninguém, a palavra de Deus é a palavra certa, e a palavra de Deus é essa, querido, que aquele que for salvo no Senhor estará com ele naquele grande dia, e aquele que não for, querido, infelizmente, irá para o inferno. A palavra do Senhor é clara para nós, e Deus trata assim conosco, mas sabe por quê? Porque Ele nos ama. Fala para o irmão que está aí no seu lar assim: olha, o Senhor te ama. Por isso Ele está falando hoje aqui conosco. Irmãos, eu confesso que eu não estava entendendo, fiquei preocupada ali no meu campo. Senhor, é isso mesmo, Senhor. É essa palavra mesma, Senhor, que o Senhor quer falar conosco hoje. E o Senhor confirmava no meu coração, irmãos, porque não é fácil. Quem olha para a gente não vê, né, a preocupação do nosso coração, mas o Senhor vê, e o Senhor sabe, queridos. E ainda diz a palavra do Senhor para nós. Eu achava, quando os irmãos falavam esse versículo, eu não sabia que esse versículo estava na Bíblia, mas o Senhor nos deu a oportunidade de ver que esse versículo
faz parte da palavra de Deus, versículo 23 de Jeremias 23, quando diz: sou eu apenas Deus de perto, diz o Senhor, e não também Deus de longe? Esconder-se alguém em esconderijos de modo que eu não veja, diz o Senhor. Queridos, palavra linda. Eu sempre ouvi as irmãs aqui orando, dizendo: querido, nosso Deus é Deus de perto e Deus de longe, mas eu ainda não havia lido na palavra de Deus essa palavra. E o Senhor, querido, nessa noite está trazendo para nós essa palavra. E Ele é Deus de perto e também Deus de longe. Ele é Deus, querido, que vê tudo. Ninguém pode esconder nada dos olhos do Senhor. Nada fica em oculto aos olhos do Senhor. Enquanto estamos aqui ministrando a palavra de Deus, pela misericórdia de Deus, o Senhor está vendo tudinho que está passando no coração de cada irmão que está aqui. Poderia ter 1000 membros nessa igreja, 1000 servos de Deus aqui. O Senhor estaria sondando os 1000 corações aqui nessa noite. Porque o nosso Deus é Deus de perto e também Deus de longe, queridos. E o Senhor, amado, falar essa palavra aqui para o povo, para que eles soubessem que Deus estava ciente de tudo o que aquele povo estava fazendo, de tudo que os falsos profetas estavam falando, queridos. Porque hoje em dia tem homem, amado, que não tem temor de Deus, não tem um pingo de temor do Senhor, fala o que quer, mente, queridos, que aqui nesse capítulo fala sobre a mentira. Mentindo, dizendo: olha, irmã, eu sonhei isso. Olha, irmã, eu vi isso. Irmãos, há poder no nome de Jesus. Se porventura existe o espírito da mentira em nosso meio, em nome de Jesus é hoje que ele vai falecer na presença de Deus. Porque a igreja do Senhor, querido, não há lugar para mentira. Há lugar para verdade. A mentira é do diabo. A gente às vezes ensina isso para nossas crianças, né? É só para as crianças que a gente ensina isso. Olha, quem mente é filho do diabo, né? A gente fala igual um professor eloquente, né? Só para as crianças. E às vezes a mentira está no adulto, né? Às vezes a mentira está em nós. A gente ensina para as crianças, mas e a gente? Com o espírito da mentira, né, queridos? Mas hoje nós estamos aprendendo que crente não mente, que profeta de Deus não mente. E se existe espírito da mentira em nosso meio, é hoje que ele vai falecer, porque ele vai morrer para sempre, querido, porque no nosso lugar, no nosso meio não há lugar para mentira, porque profeta de Deus fala a verdade. Ainda que seja um amigo, eu aprendi que o verdadeiro amigo fala a verdade, não fala o que o outro quer ouvir. Porque se eu falar, Ivete, o que o outro quer ouvir, eu vou ajudar ele para o inferno. Porque a gente não quer ouvir palavra de repreensão. A gente não quer ouvir a palavra da verdade. A gente quer ouvir que eu recebo uma chave, que eu recebo um carro, que eu recebo R$1.000, que eu recebo uma viagem. Nós queremos receber só bênção, irmãos. E às vezes, quando é tempo de nós nos colocarmos na posição do Senhor e repararmos, amado, o nosso altar e consertar o que está errado, querido. E isso, irmão, ainda que seja difícil, mas vai valer a pena, amado. Vai valer a sua vida eterna. E hoje o Senhor está tratando conosco aqui nesse lugar. Ainda diz a palavra do Senhor assim, queridos. O finalzinho do versículo 24 que diz: porventura não encho eu os céus e a terra, diz o Senhor. Tenho ouvido o que dizem aqueles profetas, profetizando mentiras em meu nome, dizendo: sonhei, sonhei. Até quando sucederá isso no coração dos profetas, que profetizam mentiras e que são os profetas do engano do seu próprio coração, os quais cuidam que farão que o meu povo se esqueça do meu nome pelos seus sonhos, que cada um conta ao seu companheiro, assim como seus pais se esqueceram do meu nome por causa de Baal. Irmãos, quantas das vezes, né, existe, porque no nosso meio existe, né? Não só no nosso meio, mas há momentos nas nossas vidas que nós estamos muito bem. Estamos orando, estamos buscando ao Senhor, estamos conforme o Senhor quer que nós estejamos. Mas existe um momento na nossa vida, irmão, que o vento sopra e às vezes nós ficamos
meio assim, feridos, com as coisas desse mundo que às vezes nos acontecem. E é num desses momentos, irmãos, que o adversário usa aqueles que são servos dele, porque falso profeta é servo do diabo. Usa eles, irmãos, para trazer palavra para nós que não é do Senhor. E uma vez, querido, que você estava fraquinho, mas estava aqui, você acaba, amado, caindo de uma vez por todas. Porque, amados, o falso profeta ele não tem compromisso com Deus. Nenhum compromisso e nenhum temor acerca da palavra do nosso Deus. E é por isso que o Senhor está nos advertendo nessa noite, para que nós venhamos ser crentes, irmãos, de Bereia. Eu ouvi, aprendi e não me esqueci. Crente de Bereia, que ouve a mensagem e vai lá ver se é isso mesmo. E graças a Deus que não são só, amados, os profetas que têm a Bíblia, não. Não são só os pastores, os evangelistas, os bispos que têm a Bíblia. Todos aqui têm, não tem? E aquele que não tem, se quiser ter, pode ter. Não é verdade, querido? Sabe por quê? Para que eu e você não sejamos enganados por ninguém. E não tem desculpa se você disser, né? Ah, mas eu ouvi assim, eu aprendi assim. Mas você precisa aprender primeiro com o Senhor. E quando Deus usar os seus profetas somente para confirmar o teu coração aquilo que Ele já havia falado com você. Porque senão, irmão, se eu for viver do que dizem, minha vida vai ser uma bagunça, não é verdade? Se eu for viver do que um diz, do que o outro diz, eu não vou ser um servo firme, um servo conhecedor da palavra de Deus. Porque hoje em dia, irmãos, o Senhor nos traz a lembrança e eu vou falar. Nós ouvimos muito nas televisões ou até pessoas do nosso lado mesmo sobre o dízimo, né? Como se não fosse obrigado, acerca de nós jejuarmos, como se também não fosse obrigado, como se não fosse preciso nós jejuarmos. E isso está indo, irmão, contra a palavra de Deus, porque a palavra do nosso Deus diz que existem caixas de demônio que só saem com jejum e oração, queridos. Então, jejum faz parte da nossa vida, sim. E se eu, querido, não aprendi isso e agora eu ouço que não é preciso jejuar, eu vou querer jejuar? Eu não vou, irmão. É difícil a beça jejuar. Toda vez que a gente jejua, oferece os melhores pratos para nós, não é verdade? Quando você está jejuando, vem um amigo e traz o melhor bolo que você queria. Vem a comida no seu trabalho, na sua casa, o melhor alimento que você queria. Jejuar é fácil, irmão? Não é fácil. Mas crente precisa jejuar. O jejum faz parte das nossas vidas. E acerca do dízimo, irmão, eu não sei se é em Malaquias que fala sobre o dízimo. Eu sei que é bem no finalzinho, né, do Antigo Testamento, que fala acerca do dízimo do Senhor. E o Senhor fala assim, ainda pergunta, né, no que me roubais, queridos? Quem não dá o dízimo, rouba o Senhor. Se existe alguém que não sabia ainda, está sabendo agora. Então, se eu estou roubando ao Senhor, é porque eu tenho que dar, não é verdade, querido? E como é que eu vou viver como crente que digo que não preciso dar o dízimo ao Senhor? E os falsos profetas, irmão, vão fazendo assim. Vão trazendo palavras, irmãos, para nos enganar, para nos deixar, né, ruim na presença do Senhor. E não é assim que Deus nos quer. Você é servo de Deus, você é homem de Deus e mulher de Deus. Desperta nessa noite, irmãos, que nós possamos despertar para aquilo que Deus tem para nós, amados. Que nós possamos andar segundo a vontade do Senhor. Não viva, irmão, pelo que dizem, viva pelo que o Senhor nos ensinou. Faça como o Senhor nos ensina. Busque ao Senhor, consagre a tua vida ao Senhor. Fuja, querido, das mais, aparência. Engraçado, irmãos, que o Senhor, conforme o tempo vai passando, Ele vai nos dando experiências. E eu me lembro, irmãos, que há um tempo atrás, era muito trazida essa palavra quando dizia que as más conversações, elas corrompem os bons costumes. Quantos aqui já ouviram essa palavra? Levanta assim sua mão. Irmãos, e a gente, que já está na igreja há um certo tempo, a gente fica assim, meio perdido, depois a gente vai entender.
entender, queridos. E eu me lembro de uma experiência que o Senhor me concedeu. Uma vez, uma pessoa próxima de mim, sempre falando um monte de coisa no meu ouvido, sempre conversando comigo alguns assuntos que não eram, irmãos, do agrado do Senhor. E eu não repreendia, eu simplesmente só ouvia. Irmãos, e conforme o tempo foi passando, foi acontecendo coisa comigo que antes não acontecia. Pensamentos que me vinham à minha lembrança acerca do que tinham falado comigo. Coisas que antigamente eu pensava de um jeito, depois comecei a pensar do outro. Sabe por quê? Por causa das más conversações. Ela vai entrando no teu coração e vai corrompendo aquilo que o Senhor havia plantado no nosso coração, queridos. E essa é a palavra da verdade. As más conversações corrompem os bons costumes. Outra palavra que o Senhor traz à nossa lembrança, amados, para que nós venhamos fugir da aparência do mal. Eu estava, conversando com uma pessoa e eu fiquei assim. E eu falando para essa pessoa, mas irmão, não é assim, irmão. O Senhor falou assim, assim, assim. O Senhor fez isso, isso e isso. E é assim, assim que o Senhor está falando. E a pessoa dizendo assim, nada a ver, isso não tem nada a ver, como hoje Fabiana falou aqui até pela manhã, cheia do Espírito Santo de Deus. Não tem nada a ver, porque isso é coisa, isso é normal. E eu olhando assim. Hoje, irmãos, os servos do Senhor não estão mais se preocupando com fugir da aparência do mal. A Bíblia, irmão, não está falando só para nós fugirmos do mal, mas fugir da aparência do mal. Você está entendendo o que o Senhor está falando conosco nessa noite? Mas eu não estou fazendo. Mas eu não cheguei nem a fazer. Eu só estava lá. Mas se parecia mal, era para nós fugirmos disso, querido. A Bíblia está falando para nós fugir da aparência. Não é do ato do mal, da aparência do mal. Parece mal, foge disso. Parece errado, foge disso. Porque quando falarem de você, não vão dizer que só pareceu, vão dizer que você fez, queridos. Quando nós podíamos fugir da aparência do mal. E assim, irmão, a palavra do Senhor vai nos ensinando a cada dia, irmãos. Eu tenho uma irmã, não vou dizer o nome dela, nós somos 4 mulheres na minha casa. E uma delas diz sempre assim para mim. Aí eu vou trazer aquele negócio de botar na cabeça para Fernanda. Ela fala assim para mim. Eu até olho para a cara dela assim, rindo para a cara dela, mas ela sabe que eu estou ligada no Senhor. Querendo dizer, irmão, que eu estou querendo ser santa demais. Ainda disse assim que o meu lado está guardado lá no lado do Senhor. Acho que o meu já ouviu isso ontem. Eu ouvi isso ontem, irmão. Ontem foi uma das vezes que eu ouvi isso. Ela dizendo que o meu lado está lá do lado, meu lado está guardado lá do Senhor. Eu falei assim para ela assim, eu não sou digna de estar nem do lado do dedinho do Senhor. Porque eu conheço, irmão, que eu sou falha. Mas o máximo que você puder fazer, querido, para falar o que é certo, fala o que é certo, queridos. Fala mesmo, querido, sem medo. Fala o que é certo. Que a gente ouve tanto que a gente não quer falar. Vão dizer para você está igualzinho à Bíblia. Vão te chamar de aleluia, vão te chamar de glória a Deus, vão te chamar de um monte de coisa. Irmão, isso é privilégio para nós, deixa eu te chamar. E eu disse para ela assim, eu desejo isso. Eu desejo ter um lugar para mim, lá, pertinho do meu Senhor. Mas eu não sou digna disso. Mas é isso que as pessoas falam de nós, irmão. E às vezes nós estamos preocupados. E uma das outras coisas que eu quero falar, que ainda tem tempo, já que o Senhor nos lembra, então eu vou falar. Uma das outras coisas, na semana passada, eu acho, na aula da escola dominical, até falei aqui com as irmãs aqui do lado. Quando uma parente nossa, talvez já tem mais de 15 ou 20 anos que nós nunca mais nos vimos, E aí ela olhou para mim assim, e ela falou assim, Rosa, a Fernanda tem cara daquelas crentes assembleianas do pé roxo. Ela falou assim mesmo, irmão. De início, aquilo não veio muito bem assim pro meu coração. Não estava falando da Fabiana, para as meninas aqui nessa classe. Que eu fiquei meio assustada. Eu falei, meu Deus, eu estou parecendo uma velha. A primeira coisa que eu pensei, irmão. Confesso com os irmãos. A primeira, eu ri para ela assim, mas meu coração e a minha mente estavam indo longe.
pessoa, quando você diz assim, eu sou da Assembleia de Deus, você é de que igreja? Ah, eu sou da Assembleia de Deus. A primeira coisa, ela te repara todinho, irmão. Eu não estou julgando as demais igrejas de forma nenhuma. Eu estou dizendo do que as pessoas olham quando você diz que é da Assembleia de Deus. As pessoas imaginam você, né, aquela irmã sem defeito nenhum. Porque para as pessoas a Assembleia de Deus não tem, irmãos, né, defeito nenhum. Os irmãos andam impecáveis, sem erro nenhum. E eu me preocupei, eu falei, ainda pensei assim, irmãos, olha o que eu pensei, meu Deus. Ainda bem que o Jackson estava aqui para ouvir isso, ainda pensei assim. Pensei, o Jackson vai pensar que eu estou igual uma senhora, porque se ela falou isso para mim, eu estou igual uma senhora e eu sou jovem. Eu me preocupei com isso, irmãos, confesso para os irmãos. No meu erro de pecadora que sou. E depois eu fui para minha casa. Aí eu fiquei pensando naquilo, eu falei, Senhor, me perdoa, Senhor, porque eu não recebi muito bem aquilo que ela falou para mim. Porque isso é bom. Depois que eu fui entender, irmãos, que isso é bom para nós, servos de Deus. Depois que eu fui entender, porque a primeira coisa, eu olhei para a minha vaidade. Eu olhei para mim, né, que sou carne. Eu não olhei para aquilo que Deus tinha me chamado e para a diferença que Ele quer que nós façamos. Eu não olhei para isso, queridos. E aí depois eu alegrei meu coração e eu ainda pensei assim, ó. Sabe de uma coisa, eu vou ficar preocupada com nada, eu vou fazer aquilo que o Senhor me chamou, porque de mim cuida Deus. E se o Senhor nos quer assim, Ele quer, a gente pensa assim, porque eu sou casada, eu não posso ficar assim, eu tenho que me embelezar aqui, eu tenho que me embelezar ali, por causa do meu casamento, por causa do meu esposo, por causa disso, queridos. Na tua família, no teu casamento, quem cuida é Deus. Quem sustenta é Deus. Não estou dizendo que você não vai se cuidar. Não estou dizendo porque eu não vim terça-feira passada, mas glória a Deus que a mensagem que foi pregada aqui chegou lá na minha casa. E eu me alimentei dos cuidados da nossa saúde. Ainda fiquei sabendo que o pastor falou, irmão, se não tem, pede o teu esposo dinheiro para cuidar. Foi isso, pastor? Eu não estava aqui não, mas eu já fiquei sabendo, irmãos. Cuidar da unha, quer cuidar, vai limpar, vai se cuidar, queridos. Mas nós não podemos deixar muitas coisas desse mundo entrar aqui dentro, irmãos, do nosso coração. Porque a gente olha assim, eu sou jovem, eu sou moça, eu tenho que estar linda porque eu sou casada. Querido, quem guarda a nossa casa é o Senhor. Às vezes, irmãos, nós nos preocupamos tanto com tanta vaidade, com tanta coisa nesse mundo, pensando, né, em guardar o nosso casamento, em guardar o nosso companheiro. E, infelizmente, eu acredito que eu não vou errar nisso que vou dizer. Já vimos tanta mulher, irmãos, tão linda, e encontrando o esposo dela em outro lugar, com outra mulher. Mulheres lindas, pastora Alessandra. Porque a gente acha que o que sustenta o nosso casamento é só a nossa beleza física. Nós achamos que é só isso. Eu vou me embelezar, vou ficar igual uma árvore de Natal, porque meu esposo não vai olhar para ninguém. Queridos, você vai orar e vai entregar o teu marido na mão do Senhor. E você vai dizer para o Senhor, Senhor, unge o olho dele, Senhor. Liberta aquela vida e completa a tua obra, porque ele é meu, o Senhor me deu, e eu não aceito que o adversário venha entrar. E a minha vida, Senhor, é para ti. A minha vida é para o Senhor. Eu estou aqui para servir o Senhor. E na minha casa cuida o Senhor, queridos. Olhamos muito para isso. Infelizmente, irmãos, pessoas que eu conheci, aquilo arrasou meu coração. Eu fiquei muito triste, porque aquilo que nós não queremos para nós, nós não queremos para ninguém, irmãos. Quando eu vi aquela cena, eu falei, Senhor, tem misericórdia. E o Senhor nessa noite não trata conosco. Louvado seja o nome do Senhor. Que nós possamos estar atentos, irmãos, para que o falso profeta não ganhe espaço no meio de nós. Para que o homem mentiroso não tenha espaço em nosso meio. Estejamos atentos, homens e mulheres do Senhor que aqui estão. Desperta o teu coração. Não vai pelo que dizem, qualquer vento. Se venta para lá, você vai. Se venta para cá, você vai. Não, querido. Fica com o que o Senhor está dizendo para nós. Se o Senhor disse para você,
você que precisa jejuar, jejue, que precisa dizimar, traz o seu dízimo, que precisa se consagrar, se consagre, que precisa se separar, se separe, porque é bênção de Deus para nossas vidas, irmãos. E só para concluirmos, nós agradecemos ao Senhor, porque o Senhor, Ele nos tem dado oportunidade de aprender muito, irmãos, na presença do Senhor. Eu me lembro, irmãos, que uma vez eu estava de um jeito que só Jesus sabe. E o Senhor, irmãos, tinha uma promessa na minha vida. E o Senhor sempre usava irmãos e irmãs para trazer, para falar conosco que Deus tinha uma obra na nossa vida, que nos via diante de uma obra, que nos via fazendo a obra do Senhor. E eu cria naquelas promessas. Mas eu não estava conforme a vontade que o Senhor queria. Irmãos, o Senhor preparou dia e hora para tratar conosco. E uma certa vez, aprove ao Senhor, eu caí enferma. Irmãos, até hoje eu não sei qual era a causa da enfermidade. Até hoje eu não sei nem o que é que eu tinha. Eu só sei que eu só vivia de cama, muito mal em casa. E o Senhor, irmãos, foi trabalhando na minha vida, foi afastando, O Senhor me afastou, irmãos, de amigos, que eu tinha. Por quê, irmãos? Devido àqueles amigos que eu tinha, eu não conseguia me colocar de pé na presença do Senhor. A Bíblia fala que há tempo para todas as coisas. Há tempo de ajuntar, Há tempo de afastar-se, de ajuntar, há tempo de tudo. E tem hora que a gente não entende, tem hora que Deus nos deixa sozinho para Ele tratar conosco, porque Ele quer moldar o nosso caráter e transformar a nossa vida. Sabe por quê, irmão? Porque Deus tem um projeto para cada um de vocês que aqui estão. Deus tem um projeto para nossas vidas, mas às vezes, irmãos, existem coisas nas nossas vidas que não permitem que esse projeto seja realizado na nossa vida. E o que foi preciso Deus fazer, irmãos, na minha vida, para que esse projeto do Senhor fosse realizado, o Senhor fez. E hoje, irmão, nós estamos aqui para a glória do Senhor. Com 18 anos de idade, se não me falha a memória, o Senhor nos separou para estarmos aqui trabalhando na oração pela manhã. E eu não entendia nada, irmãos, porque as irmãs que estavam trabalhando também no trabalho de oração tinham idade de ser minha mãe. E o Senhor nos permitiu estar aqui trabalhando na oração e aprendendo com o Senhor. Queridos, não tem idade para Deus trabalhar nas nossas vidas. Não dificulte o trabalhar de Deus na sua vida. Eu sou nova, eu estou começando agora. Não, amado, não dificulte. Abra teu coração, deixa Deus fazer. E se tiver difícil, pede para Ele te ajudar. Mas de uma coisa é certa, irmão, quando Deus quer fazer, não tem ninguém melhor do que Ele para fazer. E tem coisa na nossa vida que a gente quer falar, Senhor, faz assim, Senhor. Senhor, entra ali, move aqui. Irmão, não precisa disso. Deus sabe melhor do que nós onde entrar, onde fazer, onde trabalhar. Deus sabe, você não precisa ensinar. E digo isso, querido, mais ainda para os casais, porque nós pegamos mais casais orando assim, Senhor, visita minha esposa. Senhor, visita meu esposo. Trabalha aqui, trabalha ali. Às vezes, irmãos, onde Deus precisa trabalhar é onde você nem imagina que Ele precisa trabalhar. E Ele sabe onde trabalhar. Sabe por quê? Porque Ele é Deus de perto e Deus de longe. Ele conhece tudo e todas as coisas. E hoje, Ele te viu aqui nessa noite. E essa palavra foi para mim e para você. Desperta teu coração. Não se deixa ser enganado pelos falsos profetas. Deus, irmãos, tem bênção para você. Desperta, amado. Não se deixe enganar. E que o Senhor continue abençoando cada um dos irmãos que aqui estão. Que os irmãos continuem orando por mim, pois eu careço muito da oração de cada um dos irmãos. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém.